Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje a gente vai fazer de uma forma bem diferente, né? Porque a gente está fazendo aqui em uma live, ao vivo no Instagram. Então, vocês vão poder nos ver, olha só, além de ouvir nossas belíssimas vozes. Eu tô começando aqui, enquanto a Letícia, ela vai entrar daqui a pouquinho já. Foi só pegar o fone de ouvido dela. E aí a gente já vai começar a falar. A ideia do episódio de hoje é fazer uma coisa bem mais descontraída, assim, pra gente falar sobre como foi fazer essa temporada, né? A nossa segunda temporada do podcast. Que pra quem não sabe, né? Porque, enfim, às vezes fica meio perdida. Esse foi o segundo ano, né? Da nossa produção do Pessoal é Político. E aí a gente vai falar um pouco sobre como foi pra cada uma e... também como é o processo meio assim técnico, né, do processo criativo e tudo mais, e também o que a gente está começando a planejar e pensar para a próxima temporada, né, que ainda não está nada 100% definido, é claro, mas a gente já tem umas ideias, né, e a gente quer compartilhar um pouquinho aqui com vocês, até respondendo umas perguntas que foram feitas lá na caixinha de perguntas dos stories e tal. E aí a gente vai respondendo. Acho que basicamente tudo que vocês perguntaram por lá foram coisas que a gente já ia falar mesmo. Então, enfim, se tiverem outras dúvidas, podem ir perguntando aqui no chat, né? Que a gente vai respondendo. E agora vamos só esperar a senhorita Letícia entrar aqui pra gente começar de fato, né? Se alguém quiser ir comentando alguma coisa também, perguntando. E a Letícia entrou aqui. Vamos ver. Ela já vai pedir para participar aqui da live. E sim, a gente dificultou um pouquinho para vocês, porque agora nós duas estamos bem parecidas, né? Porque eu descolori meu cabelo ontem. Então, nós duas estamos relativamente loiras, em algum nível. Oi, Lacuda. Pois é. Oi. Eu vou pôr pra gravar aqui. Ó, gente, o meu super gravador hoje é o celular da minha mãe, no caso. Isso aqui é vida real, gente. A gente vai mostrando como é que se faz um podcast com baixo orçamento. De formas bem improvisadas, né? Então a gente pode ir começando falando sobre as nossas expectativas, né? Que a gente tinha no início da temporada. Nosso objetivo, por que a gente escolheu esse livro, né? Justamente para falar. E aí... lá por fevereiro, eu acho, né, a gente fez uma pesquisa no Google Forms, assim, nos documentos, e mandou para as nossas ouvintes, né, pediu para vocês responderem. Enfim, não sei se você que está aqui respondeu, mas a gente pediu para elas responderem o que elas gostariam de ver na próxima temporada, quais livros elas gostariam que a gente abordasse, assim, tipo, a gente deu algumas opções de livros, né, eu lembro que tinha, tipo, o da Angela Davis, tinha a Mística Feminina, vários livros clássicos, e dentre eles a gente colocou O Segundo Sexo. Aí, o mais votado foi O Segundo Sexo. Então eu e a Letícia olhamos para isso e falamos, nos fudemos. Porque o mais votado foi o livro que é mais difícil. Foi bem isso mesmo. Que é o livro que é mais difícil, né? Mais complicado. É o que realmente... Enfim, vocês sabem como é a leitura, se alguém já tentou ler O Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir é bem filosófica, bem usa palavras complicadas e esse tipo de coisa. Então, a gente olhou pro resultado da pesquisa e falou... Putz, kkk. E ao mesmo tempo a gente ficou feliz. Sim. Ao mesmo tempo a gente ficou feliz justamente por ser, tipo, um livro difícil. E aí a gente falou, bom, então pelo menos a gente vai poder ajudar as pessoas. E é um livro muito conhecido, né? Então a gente já tinha a expectativa de que o podcast fosse crescer mais durante essa temporada justamente por isso, né?
Totalmente. Então, assim, a gente ficou meio triste, meio feliz, sabe? Aquele meme do... a cara triste, a cara feliz. Enfim, porque a gente ficou meio, ok, isso vai ser um desafio, mas também vai ser bem interessante, né? Porque realmente é um livro desafiador. E essa ideia de ajudar as pessoas a fazer a leitura dele realmente foi o que nos motivou bastante, Sim. assim. Porque nós duas já tínhamos lido, a Letícia tinha acabado de ler, né? Nas férias, e eu tinha lido em 2018 para 2019, assim, e a gente pensou, bom, o que a gente puder ajudar as pessoas, né, a passar por isso, a ter uma leitura mais agradável e mais... entender melhor mesmo o conteúdo, vai ser melhor. E também a gente pensou por esse lado, né, de que o podcast poderia crescer bastante por conta de ser um livro tão conhecido, porque a nossa primeira temporada, a gente fez um livro da Andrea Dworkin, que não é nem um pouco conhecido, né? Enfim, foi bem underground aí. Então, claro... só entre... Basicamente, só entre feministas radicais que é conhecido, né? Praticamente. O Woman Hating, mas é muito bom, gente. A gente recomenda. E aí, por isso mesmo, a gente ficou feliz, assim, por ir um pouco pra esse lado mais mainstream. Mas é isso, a partir do momento em que a gente teve as respostas de vocês, né, isso é uma democracia, então a gente falou, ok, vai ser esse livro, e aí a gente começou... Exatamente. A gente começou... Não foi porque a gente não conseguia escolher sozinha, não, gente, foi só porque é uma democracia. Nem é porque... Não é porque é um podcast de duas librianas, não. Exato. Nada a ver. E aí a gente pegou e começou a estudar sobre esse livro, né? A gente começou a fazer nossas pesquisas, tipo, em várias coisas, artigo, textos na internet, livros, vídeos, etc. Comecei a ver vários vídeos no YouTube sobre o segundo sexo, várias autoras falando, as críticas que tem a ele também, né, das autoras negras. Foi aí que eu cheguei no trabalho da Grada Quilomba também, que eu não conhecia. O trabalho da Djamila Ribeiro, né, sobre o segundo sexo, que também é extremamente importante. Vi várias entrevistas com a Djamila, enfim, fomos estudar a fundo sobre este livro e justamente também para fazer o roteiro do primeiro episódio, né? Porque no primeiro episódio, que é a introdução, a gente gosta sempre de dar essa introdução ao livro e à autora, né? Falar sobre a vida da autora, explicar o contexto histórico. Então foi bem divertido também, porque eu acho que muitas vezes a gente lê um livro e a gente não para, né, pra pesquisar muito sobre ele. A gente só pega e lê. Então, pesquisar sobre, tipo, exatamente. o impacto... Eu lembro que eu vi bastante vídeo no YouTube sobre... Realmente, tipo, fui atrás de saber mais sobre a vida da Simone de Beauvoir também, que foi quando a gente descobriu que ela nem era feminista quando ela escreveu o livro, né, que pra mim foi a maior descoberta, assim, tipo, Exato. Eu fiquei muito chocada, assim, e realmente ela ainda nem era feminista, gente, pra quem não sabe, ela ainda nem, tipo, militava, nem nada, sabe, isso aí veio depois do livro, o livro foi muito mais uma questão filosófica dela entender, tipo, o papel da mulher na sociedade, e não, tipo... vou ser uma militante feminista, vou super militar, tanto que, tipo, agora que eu tô no Clube Beauvoir também, que é um clube de leitura só das obras da Simone, a gente tá lendo em ordem cronológica, né? Então você vê claramente como antes do segundo sexo ela tinha uma visão muito diferente da mulher na sociedade, é muito incrível você ver isso, tipo, ela já era uma filósofa existencialista e todo aquele rolê que a gente conhece, né, e tudo mais, mas ela tinha uma visão muito diferente, ainda mais porque ela estava num mundo tão masculinizado, né, que era a academia e era os lugares que ela vivia, assim, você vê que, tipo, depois do segundo sexo, com certeza vai dar uma guinada muito diferente na forma dela de escrever mulheres e tudo mais, sabe, tipo... É bem interessante. E é sempre importante lembrar que o segundo sexo foi lançado antes da segunda onda feminista, né? E por muito tempo ele foi ali ignorado, praticamente, e ele foi depois revivido pela segunda onda, que pegou o texto e interpretou enquanto um texto militante, mas de fato a Simone não tinha nenhuma pretensão de ser, era para ser só um tratado filosófico mesmo, um livro de filosofia existencialista. E que foi muito xingado também, né? Na sociedade, foi muito mal recebido, assim, teve gente que falou que era o Sartre que tinha escrito, tipo, tudo que vocês conseguem imaginar de absurdo, assim, sabe, na época, porque realmente questionava muita coisa, e aí as pessoas ficavam bravas, enfim, não era algo legal, assim.
Mas, enfim, eu acho que a gente podia entrar na questão do nosso processo criativo, né? Que as pessoas perguntaram bastante, assim, que eu achei legal. E eu acho que é super natural as pessoas terem dúvidas sobre como funciona toda essa questão. Então, tipo, como que a gente faz o podcast, como que a gente começa, né, a estudar o livro, daí se a gente faz fichamento, como é que a gente faz cada uma. Acho que você pode falar o seu e depois eu falo o meu, acho que fica mais fácil. Sim, eu acho super legal e interessante, né? Principalmente também tem gente que quer criar um podcast e não sabe como é que funciona. E também pela questão de que, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu e a Letícia moramos em cidades diferentes, né? Eu tô em Brasília, ela tá em Curitiba. Por isso que a gente tá em lugares diferentes aqui. Sim. No momento ela está em Joinville, né? Mas geralmente estava em Curitiba. Então, é um pouquinho mais complicado, né, do que simplesmente chamar uma pessoa, tipo, e pegar o microfone, enfim, e gravar presencialmente. É mais fácil, né, todo mundo sabe. Então, surge muita dúvida por conta disso. Eu acho que, inclusive, a Emília perguntou lá na caixinha, né, como é que a gente fazia pra gravar à distância, né. Então, vamos revelar todos estes segredos. Todos os nossos segredos, Os segredos. Da gravação à distância. Que não é fácil, gente, que não é fácil. Não é fácil, realmente. Não. E aí, bom, o processo basicamente era o seguinte, né? Eu pegava o livro, lia o capítulo, que era o da vez, né? A gente começou lá pelo primeiro capítulo, pela introdução. Aí eu ia lendo cada um deles, né? A gente tava lendo sempre na ordem que ia fazendo o roteiro mesmo, até porque eu acho melhor pra ter mais fresco na memória e tal, né? Então, eu pegava meu PDF do livro, né? Porque a Letícia tá com a cópia física. E ia lendo ali e anotando, assim, realmente fazendo tipo um fichamento mesmo do capítulo, colocando as informações que eu achava essencial, assim, anotava à mão ou então no Google Docs, enfim. Eu sou bem old school, gosto de anotar à mão as coisas, mas eu sei que é mais complicado também. Demora mais e tal. Mas aí ficava ali fazendo os fichamentos. Sim, a gente não é muito boa em resumir, galera. A gente realmente não é muito... Como é que se fala? Prolixo? Enfim, aquele negócio da... A gente é prolixo, quer dizer... Eu ia anotando muita coisa nele, né? Porque eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de anotar enquanto eu leio. Eu gosto de marcar as minhas partes preferidas e anotando. Então ele tá completamente riscado. Assim, quem não gosta desse tipo de coisa... eu até mostrei o livro esses dias no meu stories e várias pessoas ficaram, ai meu Deus, e eu fiquei, gente, essa é a forma que eu gosto, né, de ler e tudo mais. E como ele é nosso, né, o livro, então tudo bem. Aí eu ia anotando, assim, e geralmente daí a Isabela já tinha começado o roteiro, então agora mostra. Eu tenho que pegar depois, porque tá lá no meu quarto. Mas, gente, o livro tá completamente detonado, porque a Isabela leu ele enquanto ela morava em Salvador. Então ela levou ele pra praia, daí ele pegou... Aí ele, enfim, pegou água, né? Pegou chuva, pegou, enfim, água do mar. E aí ele ficou todo zoado, daí ele tá todo caindo aos pedaços. Enfim, tá complicado. E aí... e daí eu ia sempre anotando as coisas. E depois eu jogava lá no roteiro que a Isabela já tinha colocado. Então, eu pegava, tipo... enfim, tudo que eu queria colocar, assim, que eu achava de importante. Às vezes até a Isabela já tinha colocado aquela parte que eu achava importante. Tipo, quotes do livro mesmo. E ia adicionando, assim, e ia colocando uma coisa que eu faço muito, assim, pelo menos quando eu leio pra me ajudar a entender as coisas, é colocar referências de outras coisas que aquelas partes do livro me lembram. Então, por exemplo, se uma parte que a Simone tá falando sobre, sei lá, ser mulher, enfim, sobre ser dona de casa, daí me lembra, tipo, um filme, uma série, alguma coisa que eu assisti que mostra esse estereótipo, aí eu puxo uma setinha e coloco, tipo, me lembra os livros da Helena Ferrante, tipo, uma coisa assim, sabe, pra realmente, tipo, ter referências, assim, na minha cabeça, até na hora que a gente for falar, né, e for fazer o roteiro. E aí o nosso roteiro é engraçado porque ele é literalmente, tipo, tudo que a gente fala, assim, então a gente escreve, tipo, desde o oi, como vocês estão, pra gente não esquecer de nada, assim. E eu acho muito engraçado, porque tem muita gente que faz podcast que fala que, tipo, não, eu só ligo o gravador e daí eu vou falando, e sabe, aqueles podcasts que são mais descontraídos, mais roda de conversa e tudo mais. E eu boto muita fé, sabe? Eu não acho que as pessoas estão mentindo quando elas falam isso, nem nada.
Mas no nosso caso, tipo, o nosso tá escrito desde o oi, assim, desde a primeira falinha até a última tá realmente escrito. E é por isso que nossos roteiros são muito longos, mas pra gente é o que funciona, assim, tipo... Porque senão depois a gente esquece de falar, tipo, por exemplo, pra falar sobre o Apoia-se, ou enfim, dar algum tipo de recado, assim, se a gente não escrever lá, a gente acaba esquecendo. Então, nosso processo criativo foi mais ou menos esse, assim. A gente, tipo, lê, daí, enfim, marca o que tem que ser falado, monta o roteiro e daí depois marca o dia, né, de gravar certinho. E ele foi melhorando muito, assim, ao longo da temporada. Então, isso é muito legal de perceber, tipo... Até, tipo, os primeiros episódios a gente não tem, né, o roteiro certinho, porque eu não sei onde é que a gente enfiou ele, se a gente deletou alguma coisa, mas, enfim, era pra estar no nosso drive. E aí, tipo, depois a gente foi melhorando muito, assim, fazer roteiro, e, enfim, tipo, ter noção do que fica legal falar ou não, assim. Então, isso foi bem legal, assim, de ver também. Hoje em dia a gente tá muito melhor, né, gente? Porque quando você faz muitas vezes uma coisa, a tendência é que melhore, graças a Deus. Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu resolver e melhorar muito também a nossa noção do fluxo, né, de como que o nosso trabalho funciona. Porque aos poucos você vai pegando o jeito, né? E aí a gente foi isso que a Letícia falou. De cada uma ler no seu tempo, anotar, e aí fazer o roteiro. Geralmente o que acontecia era que eu escrevia o roteiro, e aí deixava pra Letícia colocar as colocações finais, tipo, os comentários do público que a gente ia ler, ou então fazer umas pesquisas finais também, né? Sobre algum assunto que precisasse fazer pra complementar. E aí ler tudo e ver se ela... queria adicionar alguma coisa também, né? Pra ver, enfim, se ela gostaria de falar mais alguma coisa, mas aí é basicamente isso. Aí depois que a gente gravava, né? Depois que a gente grava, por exemplo, como estamos gravando agora, a gente manda pra nossa editora maravilhosa, Raiza, e ela edita em alguns dias, assim, e nos manda ele prontinho já, com as vinhetas, tudo certinho. E, gente... Tudo perfeito. Isso foi durante essa temporada. Nossa vida. Isso mudou a nossa vida e isso começou nessa temporada, né? Porque até então, né, na primeira temporada inteira, quem editava era a gente mesmo. Meu Deus, eu não sinto falta desses dias, porque eu odeio editar áudio, odeio editar vídeo, odeio editar todas essas coisas. E aí, véi, a Raíssa, sério, ela salva a nossa vida, maravilhosa, incrível, essa mulher. E a gente só conseguiu começar a pagar pelo trabalho dela por conta do Apoia-se, né? Que foi uma grande novidade dessa temporada também, que é o apoio de vocês. Cara, e eu lembro que quando a gente quis começar o Apoia-se, na verdade, ano passado a gente já tinha conversado sobre isso, né? E aí, quando eu fui pro evento em São Paulo, do Spotify Summit, For Podcasters Summit, eu conversei com muita gente lá e eu falei, mas como é que funciona? Como é que vocês pedem dinheiro da galera? Porque é uma coisa que eu não tô tão confortável ainda, eu não sei se tem gente que pagaria, eu não sei como fazer, então eu peguei muita informação com muitas pessoas, assim, elas me deram várias ideias, assim, falaram, não, mas você pode fazer um brinde, você pode fazer alguma coisa, e foram me falando assim, e aí eu fui perdendo esse medo, sabe? Quando a gente começou essa temporada, a gente falou, cara, se a gente quer produzir uma coisa com uma qualidade melhor, né, se a gente quer produzir um conteúdo melhor, então é justo que a gente abra um Apoia-se e veja se alguém consegue nos apoiar, né, tipo, porque, cara, faz total diferença, Sim. Sério, gente, tipo, era muito difícil ter que editar, assim, porque a gente sempre fala isso nos episódios, mas eu e a Isa, a gente trabalha, né, em tempo integral, então esse projeto a gente faz nosso tempo livre, e editar um podcast, principalmente tão longo quanto os nossos, é muito difícil, você tem que ouvir várias vezes o episódio, é super trabalhoso. E aí tem a questão... de nós tem muita facilidade com isso, né, tipo, tem isso também. E aí tem então, a questão também da gente gravar à distância, né, que pra mim era sempre, uma coisa super complicada pra edição depois, né. Porque, cara, dos episódios que a gente gravou juntas, porque ano passado eu fui pra Curitiba algumas vezes e a gente aproveitou pra gravar, né, pessoalmente, porque facilitava muito. E nos episódios que a gente gravava junto, era muito mais prático de editar, né, porque era tudo coisa de voz só, entendeu? Um arquivo de voz. Como nós duas estamos em lugares diferentes, né, a gente faz uma ligação no Skype e cada uma grava a sua própria voz, né? Então, depois, na edição, precisa juntar as duas direitinho, colocar as vinhetas, colocar tudo certinho.
Enfim, pra alguém como eu que não estou acostumada a fazer isso, é mais complicado, pra Letícia também. Claro que um editor profissional de áudio vai ouvir isso e falar, super fácil. Super fácil, não é nada demais. Sim. Mas pra mim era, tipo, horas na frente do computador no Audacity, tipo, porra, velho. Eu só quero acabar logo isso. Sim. E... Total. Não, alguém falou que, nossa, isso faz total sentido, vou até fazer minha contribuição. Por favor, gente, eu juro que R$2 já faz total diferença. Obrigada. Ai, sério. Não, e foi uma experiência muito legal nesse sentido, porque a gente começou o ano, aí veio todo o rolê da pandemia e a gente falou, ninguém vai nos apoiar, tipo, a galera tá perdendo emprego, tipo, a galera tá tendo salário reduzido, sabe, até parece que agora alguém vai nos apoiar, tipo, e aí não, a gente foi surpreendida muito positivamente, assim, tem pessoas maravilhosas que estão lá apoiando todos os meses, que foi incrível. E a gente consegue fazer uma doação também para a ONG Mulheres da Luz, porque quando a gente começou, a gente falou justamente por estar em um período de pandemia, a gente falou, cara, a gente não quer arrecadar só pra gente, a gente também quer conseguir ajudar os outros, se for possível, né? E tá sendo possível. Obrigada, pessoal. E é isso, assim, tem sido uma experiência muito legal. Eu acho que pra mim isso foi o que mais me surpreendeu positivamente esse ano, assim, falando bem a verdade. Não sei quanto a você. Porque deu muito mais certo do que eu achei que daria. Eu achei que a gente teria que incentivar muito mais as pessoas. Sim, verdade. Mas o que eu vejo é que, tipo, cara, os ouvintes querem apoiar, sabe? Tipo, até eu já apoiei vários trabalhos de outras pessoas e eu acho que é algo super natural, assim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão, tipo, querendo ajudar, assim, sabe? Faz sentido, porque aí você contribui com um trabalho que você gosta de ouvir, né? Então você quer... Se você acha que esse trabalho é importante e você gosta, você pode contribuir com, tipo, R$2, R$3, sabe? Que para algumas pessoas não é uma grande quantia, não é uma grande coisa que vai fazer falta no fim do mês, né? Aí por isso, acaba sendo muito legal, né? E essa noção de comunidade também, né? De ter, tipo, pessoas nos ajudando e nos apoiando, realmente cria uma noção maior de comunidade com as ouvintes, né? E também o grupo do WhatsApp que a gente criou para falar com as ouvintes, né? Então, a gente manda as coisas lá e consegue falar com elas. E também achei bem massa, né? Porque a gente conseguiu entrar mais em contato. Acho que realmente foi um ponto muito positivo desse ano, assim, nesse sentido. Aí eu acho que já entrando nisso, uma das perguntas era sobre a experiência no geral, né, da temporada pra cada uma. Daí eu queria que você falasse pra você como é que foi um pouquinho. E aí depois eu falo a minha. Cara, realmente foi uma experiência muito, muito massa, muito boa, porque, assim, a gente sempre fala que a nossa primeira temporada do podcast foi, tipo, muito mais na louca, assim. Porque, sério, a gente fazia super de qualquer jeito, tipo, a gente não tinha uma periodicidade, enfim, essa palavra, pra postar, tipo, a gente não postava toda semana, entendeu? A gente postava bem quando dava, tinha essa questão de ter que editar o episódio, né, que era uma coisa que complicava, e sem contar que foi um ano complicado mesmo, porque eu tava fazendo meu TCC, a gente tava mais ocupadas e tal, e aí, esse ano, a gente pegou e sentou e falou, não, dessa vez vamos fazer de forma séria, digamos assim, séria, mais profissional, né, tipo, ter esse cuidado de lançar um episódio a cada 2 semanas, ou então um episódio a cada semana, quando tem episódio especial, para as pessoas saberem mesmo, né, porque é isso, tipo, não vai alcançar mais pessoas se a gente fizesse tudo meio de qualquer jeito e lançasse, tipo, quando a gente quisesse. Tem essa questão de ter que ter uma data, né? Tipo, daqui a 2 semanas vai ter um outro episódio, entendeu? Eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo. Então... Foi uma das coisas que mais reforçaram também no evento que eu fui ano passado. Exato. Essa importância de periodicidade com o seu público, assim, deles saberem quando vai sair o próximo episódio e tudo mais. Aí eu acho que isso foi muito importante pra mim, me ajudou muito também a organizar... me organizar também, a fazer as coisas realmente de uma forma mais certinha, mais profissional. Eu gostei bastante e, cara, foi incrível pra mim ler esse livro de novo. Tipo, eu não tenho nem palavras, assim, do quanto eu estou entendendo ele bem melhor do que eu entendi da primeira vez, sabe? Porque quando você lê primeiro...
E quando você lê assim, né, mais despreocupadamente, tipo, vai lendo e não super pesquisando e fazendo um podcast sobre ele, sobre cada capítulo. Galera, vocês têm que fazer um podcast sobre cada livro que vocês leem, gente. Aí, cara, realmente acho que foi pra outra dimensão, assim, o meu entendimento do segundo sexo, tá ligado? Hoje em dia eu posso falar que eu entendo muito mais as coisas que a Simone quis dizer. Sim. Refleti, inclusive, também muito mais sobre tudo que ela quis dizer, porque, cara, as palavras dessa mulher são muito fodas, sabe? São muitos tapas na cara, são muitas coisas que você vai lendo e pensando, meu Deus, é mesmo, ela tem razão, e você vai pensando, meu Deus, ela publicou isso em 1949, e a gente tá em 2020, e as coisas que ela diz ainda são verdade, sabe? Tipo, caralho, velho, que mundo é esse, sabe? E as coisas que a gente vai pensando, assim, refletindo. Sim. E, de fato, me fez entender muito mais o livro, assim, tipo, pra caralho, e me fez refletir bastante, e também ler outros livros teóricos agora tá sendo muito interessante, porque esse ano eu tô lendo vários livros, né, clássicos do feminismo, tipo, eu li A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, agora tô lendo A Mística Feminina, pro Clube do Livro da Livrarista, tem também A Política Sexual, que eu tô fazendo a leitura ainda. E eu tô achando muito interessante conectar tudo isso, sabe? O que a Simone falou com o que a Betty Friedan falou, com o que a Kate Millett falou. Tipo assim, todos os livros meio que eles conversam entre si, sabe? E pensar sobre o movimento feminista daquela época, tipo, formar toda uma cronologia, assim, do movimento feminista, quando você vai lendo os livros. Então, tá sendo muito interessante. Realmente, eu me aprofundei muito mais na teoria esse ano, então, pessoalmente, pra mim, fazer o podcast também foi muito vantajoso por isso, assim. Eu realmente sinto que entendo bem mais. Enfim, de uma forma bem egoísta, foi muito bom pra mim. Eu acho que tem tudo isso, assim, que você falou. Eu não tô lendo tantos livros de teoria feminista ainda, tipo, ainda não li esses clássicos que você falou, mas pretendo, né, então já tá muito mais organizadinho, assim, pra ler e tal, porque tô vendo a importância também, porque eles realmente conversam muito um com o outro. Quando você tá estudando um, você acaba estudando os outros, você cai em outros conceitos e tudo mais. E eu tenho que adicionar uma outra questão, né, que é a questão da pandemia também dentro da nossa experiência, porque a temporada inteira foi feita nesses meses, já que no Brasil a pandemia não passa, né, gente, vamos concordar, assim, não existe primeira e segunda onda, né, no Brasil, só existe onda, basicamente, de coronavírus, e começou, né, a gente tá há 7 meses fazendo essa temporada, então quando ela começou, já tava lá no comecinho da pandemia, mais ou menos, enfim, ela foi basicamente inteira feita durante esses meses de isolamento social, e eu tô trabalhando de casa, né, e eu também, tipo, saí pouquíssimas vezes, então o projeto em si foi muito legal, porque, tipo, é muito bom, né, ter um projeto, assim, durante um período tão difícil e tão conturbado. E também porque, como a gente tá passando mais tempo em casa, a gente acabou conseguindo, pelo menos eu percebi isso, assim, né? Eu me empenhei muito mais e tive muito mais tempo e muito mais horas, e daí começou a dar certo, tipo, a página aqui do Instagram também, tipo, as coisas começaram a deslanchar muito mais, assim. E também não sei o quanto que isso tem a ver com o fato das pessoas estarem mais em casa, ou terem estado mais em casa no geral, então, tipo, estarem ouvindo mais podcast e tudo mais, mas com certeza na minha vida, assim, no meu processo criativo, tipo, isso influenciou muito, até porque, tipo, teve alguns dias que a gente gravou e era, tipo, sábado à noite, tá ligado? Sexta à noite, a gente tava gravando podcast, quando sabe? a gente nunca estaria em casa. Se fosse... quem me conhece sabe que eu não estaria em casa numa sexta, sábado à noite antes da pandemia, gente. Tipo, eu saía de casa sexta-feira e chegava domingo, tá ligado? Tipo, e ainda tava morrendo de ressaca no domingo. Bons tempos, né, galera? Mas, realmente, essa assim, questão... tentando tirar o bom, né? Sim, tentando tirar o bom de 2020. Foi uma coisa boa mesmo. Realmente, assim... Óbvio, não tem nada de bom nessa pandemia, mas é isso, quando a gente pensa no contexto no qual essa temporada foi feita, né, realmente teria sido bem diferente se não tivesse rolado a pandemia do coronavírus, e realmente foi um ponto muito positivo, gente, porque assim, por muito tempo aí no início da pandemia eu tava desempregada e muito mal, né, porque eu tinha acabado de me formar.
quando veio a pandemia do coronavírus. E tava muito mal, então também foi muito importante pra mim ter um projeto no qual eu poderia me focar enquanto a gente tava passando por toda essa merda e o mundo estava, né, pegando fogo e acabando e dando todas essas tretas e tava indo tudo à loucura. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença ter um projeto, assim, sabe? Eu realmente recomendo, recomendo ter uma coisa assim. Não precisa ser igual o nosso, mas eu sempre falo pras pessoas, principalmente se você tá muito, tipo, se você tá desempregada ou se você tá, enfim, tipo, realmente, tipo, tá desmotivada e tal, ter um projeto pessoal seu, assim, que você vai levar porque você realmente acredita, né? Não necessariamente, tipo, assim, hoje em dia o podcast pra gente só se paga, né, gente? Obviamente a gente não tira nenhum dinheiro daqui ainda, enfim, um dia talvez isso mude, espero. Mas, cara, vale muito a pena, assim, realmente é algo que você fica, tipo, pelo menos é um compromisso que você meio que tem com você mesmo, assim, e no nosso caso uma com a outra, né, então, tipo, pelo menos essa semana eu tenho que ler o capítulo, tenho que fazer o roteiro, é uma coisa, assim, que você vai treinando, e pra quem é da área de comunicação, que nem a gente, também é meio que criar portfólio, né, então... Sim, total. Acaba sendo legal. Alguém comentou aqui, meu projeto foi ler Beauvoir. É um bom projeto também pra essa época. Porque realmente é complicado, como a gente já comentou. E é uma ótima ideia, porque é isso, eu acho que, enfim, por mais que, obviamente, não tenha nada de positivo, eu não sou aquele tipo de pessoa que vai falar, agradeça o coronavírus e sei lá o quê, que eu acho ridículo. A gente pode, com certeza, né, pensar em coisas para fazer enquanto estamos na merda, que vai nos deixar um pouquinho menos na merda, assim. Então, tipo, para algumas pessoas isso é ler livros, ler teoria, ouvir podcasts, ou começar a produzir alguma coisa, começar a fazer um projeto. E tem muito projeto hoje em dia, né? Tem muito clube do livro, tem muito clube de leitura, tem muito grupo feminista que vocês podem entrar, então, tipo, cara, que é legal porque daí também você não se sente sozinho, sabe? Porque o processo de leitura de um livro, por mais que seja incrível, eu adoro ler e tal, leio muita coisa, é um processo solitário, né? Tipo, você tá lendo sozinha. Aí quando você se junta, tipo, tem vários grupos, tem grupo de graça, tem, enfim, um monte de coisa que vocês podem entrar, assim. E eu super recomendo, porque, tipo, ter alguém com quem conversar sobre o livro, enfim, realmente é muito legal, assim. Total, e o objetivo que a gente começou lá em março, né, fazendo essa temporada, nosso objetivo era justamente ser esse clube do livro, assim, para as mulheres que fossem ler junto com a gente o livro da Simone de Beauvoir. Então, cara, eu acho que super deu certo, porque muitas já vieram comentar com a gente, que começaram a ler o livro, começaram a se interessar, enfim, foram atrás do Segundo Sexo por conta do podcast, então a gente fica muito feliz, né, por causa disso. Sim. Que realmente eu acho incrível toda vez que a gente recebe uma mensagem de alguém, seja por DM ou num comentário falando que começou a ler teoria feminista ou que começou a ler o Segundo Sexo por causa da gente. Eu acho muito massa, é incrível, e mostra que a gente realmente alcançou o objetivo, né, nessa temporada, do que a gente pretendia no início, e o objetivo que é do podcast no geral, né, mas que é sempre trazer essa visão de, tipo, ler junto com vocês, tentar entender junto com vocês, porque é o que a gente sempre diz também, né, nem eu nem a Letícia somos experts de nada, entendeu? A gente não nem acadêmicas, nem acadêmicas, nada, assim, a gente só tem graduação, entendeu? A gente não é, tipo, nossa, mestrada, doutora, sabe? Doutora em sei lá o quê, tipo assim, a gente realmente está aqui numa posição de ler com vocês e aprender junto com vocês, não numa posição, entendeu, de professora, nem nada do tipo, assim, sei lá, meio superior. Algumas meninas estão perguntando aqui qual vai ser o próximo livro. Então, a gente vai fazer o segundo volume do Segundo Sexo. Volume 2. Porque a gente não quer parar, sabe, no primeiro volume, porque o segundo volume, eu acho, na minha opinião, né, que eu li os dois. Eu ainda não li ele, gente. Eu ainda não li, então... Eu acho que o segundo volume é ainda mais impactante. Então, a gente vai fazer a próxima temporada do segundo volume do Segundo Sexo.
E depois disso a gente tá pensando, né, nos livros que vão vir no futuro, e esse ano a gente até inclusive começou a fazer também os vídeos no IGTV, né, indicando livros e tal, porque a gente também quer indicar outras leituras pra vocês, óbvio, além da Simone, mas a próxima temporada vai ser do segundo, que inclusive mais complexo, é mais foda, é mais longo também, então vai ter que ser o ano de 2021 inteiro, vai ser focado nele, né? Então a gente só vai pensar em um outro livro de outra autora para 2022, né, depois. E aí a gente já tem alguns nomes também circulando pela cabeça, mas enfim, são vários. Sim. Mas é porque, véi... É porque uma empreitada, pra né? gente também não fazia sentido, né, fazer só o 1 e parar no 1, porque o 1 e o 2, eu ainda não li o 2, né, como eu falei, a Isabela já leu, mas eu ainda não li, então eu tô muito animada pra isso também, porque obviamente já tá no meu calendário aí, né, já tá na minha lista, e eu imagino que eles conversem muito um com o outro, né, que seja uma continuação bem óbvia, então... O nosso spoiler do ano que vem, ele é muito óbvio, imagino, mas, né, basicamente, mas é isso, assim, pra gente é o que faz sentido, né, pra continuar, assim, ainda mais porque a gente vai estar entrando mais a fundo daí na obra da Simone e tal, e o segundo é aquele do não nasce mulher, torna-se, né, que é a frase tão famosa dela, né, convenhamos. Então, não tem como a gente deixar de lado, né? E também seria muito estranho, tipo, parar o 1 e daí, tipo, fazer outro e depois voltar pro 2, sabe? A gente que acha seria uma que, opção, é melhor né? manter... Seria uma opção, mas acho que não fica muito legal também. Eu acho melhor ter essa continuidade, né? Então, já fica aqui o spoiler. Como a Letícia disse, somos muito previsíveis. Somos muito previsíveis e... Às vezes a verdade é a coisa mais chata mesmo. É a coisa mais sem graça. Não tem nenhum grande mistério mesmo, assim, sobre qual será o próximo livro. Pera, a Gami tá endoidando aqui atrás. Eu ia falar que barulho é esse, a gata da Isabela aí, maluca. Maluca. Completamente maluca, destruindo tudo pela casa. Ela mesma. Minha sobrinha. Bom, e aí eu acho que a gente já respondeu a questão do objetivo, né, do podcast, que seria a próxima pergunta, que é se a gente acredita que cumpriu essa temporada. E eu acho que quando a gente fala em questão de objetivo, é importante dizer que a gente não tinha nenhum objetivo em questão de números, né, de seguidores ou ouvintes. A gente realmente, tipo... Como a primeira temporada foi muito experimental, vamos usar essa palavra, experimental, né? Feita de qualquer jeito, basicamente, hipster experimental aí. E a gente não tinha noção nenhuma, tipo, cara, eu ouvia pouquíssimos podcasts, eu não entendia nada, né? Tipo, eu passei a entender mais depois que eu fui no evento lá do Spotify, mas, tipo, a gente realmente não tinha noção de qual poderia ser o nosso público em questão de números, em questão de seguidores e tudo mais. Então, esse ano que a gente começou a ter uma noção maior de, tipo, nossa, a gente pode chegar a tantas pessoas. Então, pro ano que vem, a gente quer colocar metas também de, tipo, número de ouvintes, número de seguidoras e tudo mais. Mas pra esse ano, o nosso objetivo era só, tipo, facilitar a leitura pra algumas mulheres. Então, assim, se facilitou pra uma, eu já tá valendo. Que já tá valendo, assim. Tipo, pra mim, já tá, assim, objetivo cumprido, assim. Tarefa feita, sabe? Facilitou pra mim, então... Não, e eu acho que isso conta, tem muito assim. Uma questão também do podcast como mídia, né? Por ser uma mídia que ainda é relativamente nova no mercado, em tudo, né? Sim. As pessoas estão conhecendo agora. Tipo assim, todo ano falam que é o ano do podcast, né, gente? Sim. Mas 2020, se a gente for pontuar algum ano, de fato 2020 foi. E aí eu não sei se foi, tipo assim, de novo, né? O quanto as pessoas estarem em casa por um tempo influenciou, ou se foi só porque o Spotify investiu muito e outras empresas grandes investiram muito, né? Toda mídia tradicional hoje em dia tem um podcast. Se você for parar pra ver, né, todo jornal grande tem um podcast e tal. Então, realmente começou a se tornar muito mais mainstream em 2020. E aí, obviamente, isso também nos favoreceu, né? Então, mas ainda é uma mídia muito nova. Então, não tinha nem como a gente ter noção do tipo... quantas ouvintes eu quero ter? Uma vez eu lembro que eu tava falando sobre isso com a Natália, né, do Saturníssima. A Natália Gouveia, que participou dessa temporada maravilhosa no episódio sobre psicanálise.
E aí ela tava comentando, nossa, amiga, quantos ouvintes vocês têm no Spotify e tal? Porque a gente não sabe, sabe? A gente não sabe quanto, tipo, que configura como um podcast grande, como saber se seu podcast tá fazendo sucesso, sabe? Porque é diferente do YouTube, que você já tem uma noção, tipo, a pessoa já tem tantos mil inscritos, então é um canal grande, ou tantos mil, ou menos é um canal menor, entendeu? Já tem uma noção, assim. Podcast ainda é uma coisa muito... meio assim, sabe? As pessoas não sabem muito bem. Quando a gente fala mídia nova, a gente não diz no quesito... Porque, na verdade, já existe há muito tempo, né? E já tem gente que faz há muito tempo, mas nova no sentido de tá todo mundo olhando pra isso agora, sabe? Tipo, nova no sentido de agora que no Brasil ter começado, por exemplo, a questão de marcas. Então, tipo, muita marca, muita empresa tá tendo seu podcast. Enfim, você vê isso, tipo... Deu um boom, assim, de 2019 pra 2020. Foi um boom, assim, que literalmente todo mundo tem um podcast, como a Isabela falou. Tipo, cara, até o Jornal Nacional, né, tem podcast. Véi, tipo, tudo. Globo, Folha. Todo mundo tem, sabe? Tipo, literalmente, assim. E cresceu muito como mídia, né? Então, pra gente, assim, mudou muito também a nossa visão. Tipo, hoje em dia, eu até postei lá no Twitter a minha rotina, né? Porque eu tenho uma rotina de, tipo, podcast, de qual que eu ouço em cada dia, assim, de tanto que eu tô ouvindo e de tanto que eu tô por dentro. Sim, gente, tem... Eu também comecei a consumir muito mais, tipo, ano passado e esse ano. Realmente mudou bastante, assim, pra mim. Então é isso, nosso objetivo desse ano realmente era só conseguir ajudar vocês com a leitura. E como a Femianista comentou aqui, com certeza vai me ajudar muito na leitura. E outra pessoa, Lari, comentou, foi maravilhosa essa temporada. Muito obrigada, gente. A gente fica muito feliz de conseguir ter ajudado. Pelo menos uma mulher, 2, 3, sei lá, quantas tiver sido, a entender melhor esse livro, né? E realmente, como a Letícia falou, né? O processo de leitura de um livro é muito... uma coisa mais solitária e tal. Eu acho que é muito mais interessante quando você discute o que você tá lendo com outra pessoa. Por isso que clubes do livro fazem sucesso há tanto tempo e existem há tanto tempo, sabe? Sim. De diversos formatos. E o nosso podcast realmente é uma tentativa de fazer meio um clube do livro mesmo. E outra coisa muito interessante também que eu ia falar dessa temporada, né? Foi a gente ter trazido convidadas, né? Que a gente espera conseguir trazer mais ano que vem, pensando assim, em outros episódios especiais, né? Esse ano a gente trouxe a Natália, teve também a Gi, para falar sobre história, e a Aline Rossi, então foram 3. Ano passado a gente até fez algumas entrevistas, né, com a Isadora e com a Raíssa Ribeiro, mas a gente quer, né, fazer ainda mais, cara, porque eu acho que eu me diverti muito fazendo os episódios especiais, que tinha alguma convidada. E todas as mulheres que participaram foram incríveis, elas contribuíram muito aqui pro podcast. Contribuíram muito porque a gente sempre fala isso, né? Eu e a Letícia não somos experts em nada. E aí, quando vem uma visão de alguém de fora, tipo assim, contribui pra caralho, né? Aumenta muito mais, sei lá, o nível da discussão, né, do debate, porque a gente tá trazendo uma outra visão, uma outra pessoa pra contribuir, assim, pra falar com a gente, pra falar a visão dela, né, então é muito massa. E então é isso, na próxima temporada a gente tentará trazer ainda mais. O legal disso é justamente conseguir, tipo, também juntar forças, né, com outros podcasts que, enfim, que também são de mulheres feministas e trazer a visão de outras mulheres. E agora, tipo, a partir, tipo, pra próxima temporada, com certeza, quando a gente for analisar os temas, né, dos capítulos, a gente já vai pensando assim, tipo, dá pra chamar fulana, tipo, a gente vai ter uma visão muito mais ampla nesse sentido. Estavam perguntando aqui como que encontra a gente no Apoia-se, aí ela já achou, eu ia falar apoia.se/opessoalpolítica. Enfim, apoia lá. É muito legal isso, porque até, tipo, pra gente conhecer mais, né, pessoas e tudo mais, porque a gente já conhece bastante gente que tem podcast e tudo mais, mas como a gente é muito guiada pelo tema, por exemplo, teve uma amiga minha que até veio falar, eu poderia participar um dia falando sobre tal coisa, eu falei, amiga, como a gente tá seguindo o livro, eu queria muito, tipo, conseguir colocar, né, todas as mulheres e todos os temas possíveis, mas tem que ter a ver com o que a gente tá falando do livro naquela época, né, naquele episódio.
Então agora, tipo, a gente vai conseguir expandir isso muito mais, né? Então pro segundo volume, com certeza, a gente já vai pensando, tipo, é tal tema, então quem que a gente pode trazer que fala sobre isso, que vai enriquecer o conteúdo e tudo mais. E todas as nossas experiências esse ano foram muito legais, né? Eu fiz 2 das entrevistas, você fez uma, que foi com a Natália, né? E todas foram muito, muito massa, assim, tipo, nossa, realmente, tipo, ajudou muito e trouxe uma visão que, tipo, a gente tava precisando, né, de fora, tipo, Sim. dentro daqueles temas. Por exemplo, psicanálise, que, tipo, a gente não sabe nada, e a parte do materialismo histórico também, que a Aline ajudou muito. Foi igual a gente falou tanto, né, durante a temporada. Porra, véia, a Simone de Beauvoir complica pra gente também, sabe? Ela traz 10 milhões de áreas diferentes do conhecimento, entendeu? Tipo assim, quanto que essa mulher estudou, sabe? Pra fazer esse livro. Ela leu uma biblioteca inteira ali pra conseguir escrever. Não, e naquela época ainda, né, que, tipo, realmente deve ter sido umas pesquisas bem complexas aí. Mas é legal que pra gente acaba abrindo muitas portas, assim, pra encontrar outros podcasts, pra, enfim, trazer pessoas que possam colaborar com a gente. Então, tô bem animada pra isso também. Até porque, obviamente, quanto mais a nossa página cresce aqui, mais a gente conhece outras páginas que podem crescer junto, ou, enfim, que podem nos apoiar aí. E a gente vai criando, né, esse grupo de mulheres que, enfim, também querem estudar teoria e que também tem objetivos parecidos com os nossos, isso é muito legal, assim, muito massa. Por exemplo, teve muita gente que veio do Vaginaria, né, que chegou no nosso por causa da sua participação do Vaginaria, então isso foi muito legal, assim. Enfim, vários... Essa foi uma outra coisa muito legal de 2020, né, eu participei do Vaginaria, a gente participou do FIBO, do Filosofia de Boteco, que os meninos vieram nos convidar para participar de um episódio sobre patriarcado. Então, quem não ouviu, vai lá ouvir. Aquele episódio ficou bem legal. E foi muito massa, assim, participar de outros podcasts também, né? Faz muitas pessoas conhecerem o nosso trabalho e fazer essa conexão com outros podcasters. Também foi bem legal. Então, alguém comentou, meu Deus, iguais. Gente, como eu disse, nós duas estamos meio loiras agora, então ficou ainda pior. Tons diferentes de loiras, mas a gente tá bem parecida. Porque antes eu tava com cabelo azul e descolori, agora ele tá meio branco, meio azul, enfim, tá mais complicado. Tá mais complicado ainda. E foi isso, foi muito legal essa conexão, assim, com outros podcasters. Participar do Vaginaria foi incrível pra mim, porque eu falei sobre o meu TCC. E até hoje eu recebo DMs de mulheres que vêm no Instagram me pedir o meu TCC. Eu acho que eu já mandei, sei lá, pra umas 50 mulheres diferentes, assim, que sempre vêm me pedir no Twitter, no Instagram, enfim. E eu sempre envio o PDF lá pra elas. E aí foi bem legal também, eu participei de um outro podcast esses dias aqui, que é o TCC de uma menina que tá se formando em jornalismo aqui no IESB, aqui em Brasília, enfim. E abre várias outras oportunidades, assim, sabe? Pra gente se conectar com as pessoas mesmo, participar de outros, né? Outros podcasts, outras mídias, enfim. Eu achei muito legal. Realmente esse crescimento foi incrível. E, cara, sério, o crescimento do perfil aqui no Instagram também foi uma coisa muito maluca esse ano, gente. Foi surreal, né? Foi realmente surreal. Do nada. Eu lembro quando tava acontecendo... Foi em torno de junho, julho, né, que começou um dos nossos posts sobre pornografia, bombou muito, assim, tipo, literalmente ele estourou a bolha, digamos, ele chegou nos machos escrotos, ele saiu da bolha feminista do Instagram e ele chegou numa galera que a gente não queria que tivesse chegado, mas tudo bem, porque foi bom pra gente. Os caras nos xingando ainda é engajamento, caso vocês não saibam, né, comentar nos posts é uma das maiores formas de engajar, né, no post do Instagram, comentar e salvar, então quem quiser ajudar aí, sempre salvem os posts e comentem nos posts que nos ajuda. Então quando alguém comenta te xingando, na verdade a pessoa tá te ajudando, na real, porque ela tá dando engajamento, né, pro post. Sim. A coisa que você pode fazer quando você não gosta de algo é só passar reto, é o melhor, mas enfim... Então, esse post, tipo, bombou, assim, e, cara, daí, a partir daí, tipo, veio muito seguidor, assim, num nível que a gente não tava, que a gente não imaginou que viria, assim. E que foi muito legal, porque daí a gente fez aquela live até sobre a pornografia, que tá salvo aqui também,
onde a gente falou muito sobre esse assunto e a gente viu que tem muita gente querendo saber sobre esse assunto, né? Então, mais do que dizer, ai, nossa, o nosso post irritou, blá, 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 enfim, que tem essa parte do ego, é mais porque, tipo, as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto, e isso é, tipo, enfim, incrível. Apesar de a gente nem ter falado sobre isso na temporada do podcast, veja, né? Esse post era do ano passado, inclusive, porque a gente falou muito sobre pornografia na primeira temporada. Eu espero que role da gente falar ano que vem, né? Porque eu acho que é uma temática muito importante. E aí, enfim, aos poucos a gente vai explorando o livro da Simone de Beauvoir e chega na parte de sexualidade, né? O segundo livro, ele é sobre as experiências das mulheres, né? Tanto que ele se chama Experiência Vivida. Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque acho que a gente vai conseguir trazer algumas pautas que a gente não abordou esse ano, que ficaram mais nessas questões teóricas que ela traz, né, da psicanálise, enfim. Claro que tudo isso a gente fala de qualquer forma, né, ao longo do episódio, mas assim, acho que a gente vai conseguir trazer essas pautas. E, cara, foi muito doido esse rolê do post sobre a pornografia, tipo, ele bombou, assim, do nada, ele viralizou do nada, sei lá, ele tem, 80 mil likes, assim, é uma coisa muito estranha, e foi assim, de uma semana, em menos de uma semana, a gente aumentou, tipo, 5 mil seguidores. Foi um pouquinho assustador. E aí, de novo, gente, a gente tem que lembrar que também é um período, né, que a gente tá em casa, então, tipo, cara, não tinha nada pra fazer. Quando não tinha nada pra fazer, eu só ficava vendo lá as notificações vindo, assim, eu ficava, meu Deus do céu, o que é essa galera chegando, o que eles estão falando, o que é isso, sabe? Então, foi muito legal que a gente pôde aproveitar pra fazer a live. É o próprio meme do quem é toda essa galera aqui, que sempre colocam no Twitter. Quem é toda essa galera aqui? Eu tava bem assim. Exato. Mas... Foi tipo isso. E aí, porque a gente vê que tem, tipo, se isso incentiva mais mulheres a irem pesquisar sobre o assunto, né? Tipo, a irem atrás disso, a falar sobre a questão da pornografia, a entender toda a problemática da indústria pornográfica, que a gente sabe que ainda tá muito, muito, muito longe de acabar, sabe? Tipo, a gente não é ingênuo, a gente não é idiota, a gente sabe que essa indústria é gigantesca e que a gente tá muito longe de ver um fim dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo cada vez mais mulheres interessadas em... enfim, problematizá-la, entender todas as suas problemáticas, e isso é muito, muito foda, assim, tipo, isso me deixa muito feliz e me dá um pouquinho de esperança, totalmente. Por mínimo que seja, sabe? Totalmente, foi uma coisa interessante, assim, que aconteceu ali na metade do ano. E é isso, gente, o nosso perfil cresceu muito aqui no Instagram, o que foi incrível, porque, assim, por mais que muita gente nos siga aqui e não ouça o podcast, né, porque a gente tem mais seguidores, a gente tem, tipo, o dobro de seguidores aqui do que no Spotify e tal, a gente sabe que também é uma porta de entrada, né, para drogas mais pesadas, tipo o nosso podcast. E aí... muitas pessoas começaram a ouvir também, né? E também nos seguir aqui, curtir nossos vídeos, ver os conteúdos que a gente fazia aqui. E foi muito legal. Pra vocês terem uma ideia, acho que a gente começou o ano, sei lá, com 5 mil seguidores no Instagram. E aí agora a gente tá com 13 mil já, 13 mil e poucos. Então, assim, realmente deu um boom. E é incrível, porque é isso, é como a Letícia falou, não é só... o ego, né, de ver, estou bombando nas redes sociais, mas é também de pensar sobre essa mensagem estar sendo, né, transmitida para mais pessoas, chegando em mais pessoas, chegando em mais mulheres, principalmente, né. Alguns poucos homens aí que nos ouvem, como a gente sempre diz. Oi, Marco, quem mais? Não, o Marco vai ouvir depois, né, porque ele não tem mídias sociais, mas é o Vinícius que nos apoia, tava assistindo aí também. Esses poucos gatos pingados aí que nos ouvem. É muito bom saber que a nossa mensagem tá chegando, né, em mais lugares, em mais pessoas, e que elas possam refletir, se interessar mais por estudar sobre o feminismo, porque o objetivo, assim, central do podcast, quando ele começou, e até hoje, né, e sempre vai ser, realmente é fazer as mulheres se identificarem mais e buscarem estudar mais sobre o feminismo, né, porque... tudo começou porque a gente falou, gente, o feminismo que tem, assim, nas redes sociais, no YouTube e tal, é quase sempre liberal e é quase sempre não falando sobre teoria, sabe? Quase sempre falando apenas de experiências individuais das mulheres, o que não é um problema, não estou falando que seja um problema. Eu não vou dar nomes, mas
Teve um ou outro vídeo que a gente viu aí que, assim, a pessoa parecia que não tinha nem feito uma pesquisa no Wikipédia, mas tirando isso, eu acho que existe uma importância também, óbvio, em você falar experiências pessoais, principalmente quando você tá falando de coisas tipo, sei lá, relacionamento abusivo, coisa do tipo super importante, tipo, super. Só que também existe a importância em você estudar a teoria, né? Tipo, a teoria existe por um motivo e ninguém tá inventando a roda, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, tipo... E também é importante estudar a teoria e, enfim, tudo isso, porque é isso, ó, claro que falar sobre suas experiências pessoais são importantes, mas a gente acaba caindo muito na armadilha, né, do neoliberalismo. De achar que tudo é uma coisa individual, do capitalismo mesmo, sabe? De achar que tudo é uma coisa individual, tudo é sobre eu e o que eu sinto e o que eu, sabe? E como eu me sinto, por exemplo, eu vou falar sobre depilação, mas como eu me sinto com relação aos meus pelos, tipo, não, sabe, é muito mais importante estudar qual que foi, historicamente, a imposição da depilação sobre as mulheres, entendeu? Por que as mulheres querem se depilar hoje em dia, porque que elas, se sentem mais bonitas, com a pele lisinha, não sei o que lá, sabe? Tem toda uma construção teórica e histórica por trás, que é bem mais importante do que falar sobre as suas experiências pessoais, embora uma coisa não exclua a outra, é claro. Mas, e a gente viu que nas redes sociais, esse discurso liberal geralmente é o que mais é propagado, né? Isso é óbvio, né? As próprias redes são feitas para isso, né? O próprio algoritmo, né? Tipo, o próprio algoritmo, voltado pra isso. Vai priorizar, por exemplo, um vídeo no YouTube que a menina vai lá e fala sobre o feminismo de uma forma bem individual, tipo, como eu me sinto sobre isso, não, porque eu descobri o feminismo e porque foi assim na minha vida, do que, sei lá, um vídeo de 30 minutos onde uma mulher explique de forma teórica como o feminismo surgiu e por quê, e onde, e quais são as autoras, sabe? É isso, as redes sociais valorizam muito mais as pessoas que têm esse foco liberal. Então, por isso mesmo, a gente quis ser diferente, né, nesse sentido. Tanto que vocês nunca veem eu e a Letícia falando muito de coisas pessoais, obviamente. Eu ia falar isso, a gente realmente mantém nossa vida pessoal bem na nossa vida pessoal mesmo, porque não faz muito sentido. De vez em quando a gente dá um exemplo, né? Tipo, a gente fala alguma coisa de algum exemplo nosso, assim, alguma coisa, mas no geral não é sobre a gente, né? Então, acho que isso é importante de sempre ressaltar, assim. E a gente não usa muito, tipo, a gente usa a nossa imagem aqui só quando a gente tá divulgando uma live, alguma coisa, mas se vocês forem ver, a grande maior parte da página não tem nada a ver com a nossa imagem também e tal, porque não faria muito sentido, assim, né? Não é nosso objetivo, o que dificulta, obviamente, a questão da monetização e, enfim, toda essa questão de algoritmos e assim, um dia vamos trabalhar com marcas e tudo mais, mas, tipo, a gente tem que fazer, obviamente a gente tá fazendo o que a gente acredita, né, então... Sim, é isso aí. E de novo, isso não é nenhuma crítica a quem faz isso, eu acho incrível, inclusive é isso, né, todo o nome do nosso podcast vem da frase famosa dos anos 70, né, o pessoal é político, do movimento feminista, ou seja, a gente sabe que as nossas experiências pessoais, né, são políticas e devem ser, né, levadas a público pra gente refletir, pra gente pensar, porque as coisas que as mulheres passam em suas vidas pessoais também são políticas, também são, né, coisas que todas as outras mulheres passam. Mas é isso, né, a nossa crítica, na verdade, são não as mulheres que falam sobre suas experiências pessoais, mas sim as que não levam pra esse lado do tipo, vou politizar essa minha experiência pessoal, tipo, e ficam só na coisa mais, né, individual e liberal, tipo, isso é sobre mim, e como eu me sinto, e eu quero ser feliz. Enfim, essas coisas que o liberalismo prega, que o feminismo liberal prega também, né, adota. E é isso, não é nenhuma crítica a ninguém, tá bom? Não é nenhum shade, não é nenhuma coisa assim, nossa, estou criticando feminista tal, nem nada do tipo. O que é legal também dessa crítica, que as pessoas têm que pensar também, é que, tipo, quando a gente vê algo, por exemplo, eu e você, a gente já consumia muito conteúdo, né, na internet há anos, gente, tipo, vocês têm que entender que a gente aqui, é rata de YouTube há muito tempo,
E quando, tipo, a gente critica as coisas assim, e aí a gente decidiu fazer o nosso próprio podcast, tipo, eu acho que é um bom exemplo também pras pessoas, tipo, se vocês não estão curtindo tanto a forma como um assunto é tratado, por exemplo, enfim, independente de, tipo, quantos canais você conhece podcast e tal, começa o seu próprio projeto, sabe? Eu acho que isso é sempre uma boa questão também pra gente levar em consideração, pra não ser, tipo assim, a crítica pela crítica. A gente, tipo, se juntou, a gente queria fazer um podcast e a gente falou, cara, o que a gente vê dos conteúdos que a gente consome que a gente queria que fosse melhor. E daí, ao invés de só ficar falando, como eu gostaria que ficasse melhor, a gente foi lá e tentou fazer para ser melhor. Se conseguimos ou não Estamos sei, tentando. assim. Pro meu objetivo, eu acho que sim, mas, tipo, se a gente realmente tá conseguindo... Exato. Mudar aquilo que nos incomodava, né, na produção de conteúdo, não sei, no macro, mas no micro, assim, eu já tô bem feliz, e essa temporada acho que resume isso muito bem, assim, e é o que eu sempre falo pras pessoas, tipo, cara, faça, não tem aparelho, gente, eu tô gravando aqui com um celular nesse exato momento, tipo, você não tem, inclusive uma das perguntas que fizeram, que eu achei bem interessante, foi, tipo, qual é a nossa maior dificuldade? E, gente, nossa maior dificuldade é técnica. Nossa maior dificuldade é técnica até hoje, assim, tipo, em questão de equipamento, enfim, tipo, eu tenho um iPhone de 16 GB, gente, tipo, sério, é muito difícil. Por mais que isso seja bem white girl problem, por mais que isso seja mas, bem assim, white girl problem... eu literalmente tenho que deletar todos os meus aplicativos pra gravar um vídeo, tá ligado? Tipo... É muito triste. Esses dias eu falei pra Letícia que a Nathalie Neri começou o canal dela no YouTube com um iPhone 5 de 16 GB. O meu é um 6, gente. Então, assim... Comecem, entendeu? Porque a gente realmente, as nossas maiores dificuldades são técnicas mesmo. Eu, por exemplo, tenho esse microfone aqui, mas ele é dividido com outras pessoas, né? Então, ele não é só meu. Então, quando outra pessoa quer, a gente entrega, né? Embora tenha sido quase só meu esse semestre, assim, esse ano. As outras pessoas não utilizaram muito, mas é isso, ele não é totalmente meu. E esse gravador que também é emprestado, né? Então, é isso, gente. Façam da forma que der. A nossa editora também, que a gente contratou só esse ano. Até então, a gente mesmo estava editando e se fudendo lá com a Audacity. Então, isso. Vai no que dá pra fazer. Eu sei que não era uma qualidade de áudio muito boa na primeira temporada. Nessa segunda também melhorou muito pra caralho. A gente sabe disso. A gente tem até um pouquinho de vergonha de ouvir a primeira temporada, porque a gente fica, tipo... A gente só não deleta porque... Primeiro que não ia fazer sentido, porque os episódios, eles seguem uma linha cronológica, né? Então, tipo, a gente não recomeçou a contagem deles, então todo mundo ia ficar perdido, tipo... como assim esse aqui é o episódio 10, se só teve 5? Mas... às vezes dá um pouquinho de vergonha, porque a primeira temporada, realmente, a qualidade não é muito boa. Mas é isso, tipo, foi importante fazer também, né, uma temporada mais aleatória, mais nada a ver, pra chegar numa segunda que é melhor. Então, quando as pessoas, tipo, quando eu via produtores de conteúdos falando isso, eu sempre ficava meio tipo, mas é fácil você dizer agora, porque hoje em dia você já é famosinho, então é fácil você falar pra pessoa, foda-se, comece. Mas é isso, tipo, se você não tem muita expectativa também, né, tipo, depende muito do seu objetivo, óbvio. Se você tem o objetivo de já começar tendo uma qualidade incrível, então talvez seria interessante você conseguir investir um pouquinho e tudo mais. Como a gente não tinha, a gente realmente só queria fazer e a gente aposta muito no nosso conteúdo, porque na parte de conteúdo a gente sabe que a gente sempre conseguiu mandar bem e tal, e não tanto na parte técnica, obviamente, a gente falou meio, foda-se, vamos só fazendo, sabe? E, tipo, tinha uma questão também, né, que na primeira temporada a qualidade era ruim, mas a gente também não tinha muitos ouvintes, então também, tipo, a gente ficava meio foda-se nesse sentido, sabe? Agora que a gente tem mais, que existe uma expectativa um pouco maior e tal, e que existe uma profissionalidade, assim, maior, e tem gente apoiando o nosso trabalho, a nossa visão é completamente diferente, assim, né? É uma coisa que se retroalimenta também, né? Porque a qualidade não era muito boa, daí a gente não tinha muitos ouvintes. Daí a gente falava, também não vamos investir tanto. Mas também era, entendeu? Uma coisa, um ciclo vicioso. Porque daí a gente não tinha, obviamente, tantos ouvintes. Porque muita gente não quer ouvir um podcast que, por mais que o conteúdo seja top,
ele tecnicamente, né, o áudio não esteja muito bom, porque aí você vai falar, pô, tô super gostando do que essas meninas estão falando e tal, mas não tô conseguindo ouvir direito, então não vou ouvir, sabe? Tipo, justo, não julgo ninguém que fale isso. Acho 100% compreensível. E é isso, a gente realmente melhorou muito, mas as questões técnicas ainda são o nosso principal problema. As questões técnicas e a questão de ter tempo, né, mesmo, pra fazer as coisas. Nosso sonho seria fazer só o podcast e poder nos dedicar 100% do tempo a isso, mas não é a realidade, então é isto. Acho que são nossas maiores dificuldades. De resto, acho que a gente tá indo bem, pelo menos na minha opinião. A Lari comentou aqui, né? Comecei a estudar mais depois de conhecer vocês. Simplesmente todo dia uma crise a cada descoberta, porque do porquê das coisas é chocante, pelo menos pra mim ainda é. Sim, Lari, a gente te entende. A gente fala muito no podcast sobre passar raiva, né? E é meio que isso, basicamente. Que é essa raiva que você vai passando quando você vai descobrindo, Ler teoria é uma coisa que não é gostosa, né? Tipo, você vai realmente passando muita raiva e você vai tendo muita crise e tudo mais, mas para grupos oprimidos, ainda mais pra gente se ver como grupo, pra gente se entender como classe, é muito importante, gente. Tipo, muda muito a sua vida, não é tudo, não é assim, tipo, você continua sendo um humano, é muito aquilo que eu sempre bato nessa tecla, sabe? Tipo, sei lá, não é sobre... Tipo, você não vai ler sobre padrão de beleza e amanhã, magicamente, automaticamente, você desconstruiu todo o padrão de beleza na sua cabeça, sabe? Não, você ainda é um ser humano, tipo, vai com calma, você tem sentimentos, você tem necessidades básicas, você passou anos, enfim, tendo colocado essas coisas na sua cabeça, é normal, tipo, passar por crises e passar raiva e tudo mais. E não se tipo... Não é da noite pro dia, sabe? É a mesma questão, por exemplo, rivalidade feminina. Tipo, você não vai ler um texto hoje sobre rivalidade feminina e amanhã parar de se comparar com mulheres. Não é assim que funciona, sabe? Tipo, mas é muito interessante a gente saber de onde que vem essas coisas, né? Por isso que a teoria acaba sendo tão importante e acaba sendo tão... boa, assim, tipo, fazendo bem de certa forma, se a gente não levar pro lado da gente se culpar também, né? Porque isso acontece bastante também, gente. Então... eu acho muito foda, porque eu já fui essa pessoa, e por isso que eu sempre falo disso também, que, tipo, não adianta também você falar, eu tô aqui lendo Simone de Beauvoir, e daí, sei lá, amanhã você julga uma mulher por alguma coisa, e daí você se culpa, tipo, meu Deus, como que eu, que sou a super feministona, julguei essa mulher, meu Deus, eu mereço morrer, sabe? Tipo... Acontece muito também, sei lá, tipo, uma mulher feminista que entra num relacionamento abusivo, sabe? E aí fica se culpando, tipo, como assim? Mas eu sou feminista e mesmo assim eu caí nisso. Tipo, gente, a gente ainda é humana, mas é muito importante e como a Lê falou, é tudo sobre passar raiva, a gente sempre passa raiva. Mas é isso, a gente espera que com o podcast, pelo menos, vocês tenham uma companhia aqui pra passar raiva junto. Para que todos passemos raiva juntos uma com as outras, compartilhando experiências e ajudando umas às outras a entender melhor os capítulos, conversando sobre as coisas. É bem isso, assim. Essa é a nossa ideia e a gente fica muito feliz de estar ajudando as mulheres a entrarem mais em contato com essas teorias e começarem a ficar, né, passar raiva e ficar revoltada também. Se você para pra pensar, principalmente quando a gente tava falando da questão da história das mulheres e tal, né? O que a gente chama de teoria é basicamente a gente estudar o que mulheres fizeram antes da gente. E, na verdade, é algo que já devia ser ensinado, tipo, nas escolas, devia ser senso comum, sabe? Então, tipo, o que a gente aprende hoje em dia, enfim, é a mesma coisa com outras classes, tipo... com outras minorias, né? Então, por exemplo, toda a história do povo negro, toda essa questão, não devia ser considerado esse super recorte, né? Tipo, é teoria feminista. É tipo, mano, é a história das mulheres, e devia ser, como a Bruna falou, né, no nosso episódio, a história da humanidade, porque as mulheres fizeram parte dela, mas a gente sabe que foi relegado isso aí é só, enfim... Tudo é só teoria feminista, só questão de gênero, porque daí precisaram as feministas, né, trazer isso aí à tona, toda essa história à tona e tudo mais, porque senão a gente ia ser ignorada pelo mundo todo a vida inteira. Então, na verdade, o que a gente estuda hoje em dia como teoria é algo que todo mundo devia estudar, né? E que não devia ser só um grupinho ali de feministas que estão estudando, mas todo mundo, né? Inclusive homens também que querem apoiar a causa e tudo mais.
A gente falou aqui no início do episódio sobre a Simone não ter escrito O Segundo Sexo como um livro feminista. É isso, sabe? Porque que... Eu não sei se está, mas eu duvido, enfim. Por que O Segundo Sexo não tá em todas as ementas de todas as aulas de filosofia? Sabe? Todas as aulas de filosofia, cursos de filosofia. Eu digo porque ela foi uma filósofa existencialista, entendeu? Tipo assim... e é um livro de filosofia, então não era para ser um livro só de teoria feminista. E é isso, né? Muitas vezes as mulheres ficam marginalizadas ali para falar apenas sobre sua própria opressão, teorizar apenas sobre o patriarcado, sobre o feminismo, não sei o que lá, quando a gente fala sobre tudo, sabe? Tipo, esses dias eu vi até a Jéssica Miranda postando, porque ela postou uns stories, né, que ela tava numa livraria, e daí ela falou, tipo, a diferença, tipo, da quantidade de livros de mulheres que você encontra na seção de política, de sociologia, de filosofia, e depois você vai, aí tem só uma seção ali de estudos de gênero, feminismo e tal, aí são livros de mulheres, sabe? E aí ela até comentou que o Instagram dela obviamente ela é uma filósofa, né? Então ele é voltado para filosofia. Ela fala sobre feminismo, mas não é tudo sobre feminismo. E é exatamente isso, né? A gente tem que falar de várias áreas diferentes, porque a gente estuda várias áreas diferentes, não é só teoria feminista. E as teorias feministas não são só sobre feminismo, sabe? E se deixar, a gente fica falando pra sempre, gente. Por isso que os episódios são longos também, caso vocês um dia se perguntassem. Isso, assim, é porque a gente fala, e a gente, obviamente, se dá muito bem, né? Porque somos gêmeas e crescemos juntas, e a gente tem muito das mesmas referências, então se deixar, a gente fica falando realmente pra sempre. Então vamos finalizar já aqui com as últimas questões, e daí a gente senão a gente vai ficar falando até amanhã. Coitada da Raiza, né? Teremos piedade da alma da nossa editora. E por último, a gente vai entrar então na questão do que a gente tá pensando pro ano que vem, que a gente já falou um pouquinho, mas acho que a gente pode entrar mais a fundo, assim. Que ano que vem a gente vai voltar, né? Provavelmente lá por janeiro, fevereiro. Não vamos prometer nada ainda, porque obviamente vamos tirar um pouquinho de tempo de folga também, né? Porque ninguém é uma máquina e a gente quer parar de produzir um pouquinho. Obviamente vamos coincidir isso ali com o final do ano e tal, que a gente vai também tirar férias dos nossos trabalhos, então a gente vai aproveitar e ficar um tempinho sem gravar, e depois a gente vai voltar, e a gente vai fazer o volume 2, né? E por enquanto isso é tudo que tá planejado, mas a gente pretende ter metas mais específicas, com números, enfim, mais parcerias e... isso, assim. A gente provavelmente deve voltar ou em janeiro ou fevereiro, até porque o segundo volume é maior, e a gente quer fazer ele todo durante o ano que vem, né? Então, vamos nos planejar direitinho durante o fim do ano, e é isso. Fiquem ligadas aí na próxima temporada, ouçam os episódios antigos se vocês não ouviram, continuem nos acompanhando aqui no Instagram, porque a gente vai sempre continuar postando os vídeos de GTV, fazendo alguns posts, entendeu? A gente não vai deixar isso aqui completamente abandonado. Pelo menos, quer dizer, vai ficar ali umas 2 semanas, né, de Natal e Ano Novo, que a gente não vai postar também, porque ninguém é de ferro. Vamos estar de férias. Mas aí, nas outras semanas, a gente vai continuar postando o Pessoal é Político Indica e outras coisas também, outras parcerias e outras coisas que vai vir por aí. Então... e vão vir podem esperar muitas parcerias. Agora a gente vai lançar a nossa camiseta, né, com a The Feminist T-shirt. Então isso, a gente está bem animada. E, gente, final de ano, se você quer um presentinho feminista, fique de olho que vai ter uma camiseta, o Pessoal é Político. E se tudo der certo, depois terão outras. O que mais? Bom, o que for surgindo de parceria com marca, enfim, talvez testar novos formatos também ano que vem, outras mídias, outros formatos, e investir mais em equipamento, né, que a gente tá precisando, basicamente. A gente tá pensando também em o que a gente vai fazer com o Apoia, se vai ter outras coisas que vocês vão ganhar, né, no financiamento coletivo, não só o sorteio mensal. A gente tá tudo refletindo aí sobre isso, e vocês vão saber em breve, assim que surgirem outros projetos, outras coisas. Então é isso, galera. Fiquem de olho nas redes sociais. Ouçam os episódios se você não tiver ouvido ainda. E a gente volta aqui para mais episódios no ano que vem, com certeza, com o segundo volume, já começando com aquela frase maravilhosa: não se nasce mulher, torna-se, né?
Pra mim vai ser a minha primeira leitura, então eu tô bem animada, né, do livro, porque eu ainda não li ele. E acho que vai ser bem legal, assim. E é isso, assim, e tudo que vocês tiverem também de sugestão pra gente, então, tipo, eu queria muito que vocês fizessem uma parceria com fulana, tipo, sugestão de live, porque, por exemplo, uma coisa muito legal que a gente fez esse ano também foram as lives aqui, quando a gente bateu 10 mil, né? A gente fez várias lives legais, assim, então se vocês conhecem outras pessoas que poderiam, enfim, colaborar e nos dar ideias e sugestões, por favor, venham falar com a gente. E eu acho que é isso, então. Realmente, ano que vem aí temos muito trabalho pela frente. E obrigada por terem assistido até aqui, obrigada por terem ouvido até aqui, quem ouviu o episódio. Obrigada por ficarem com a gente durante essa temporada também, durante todo esse ano maluco de 2020. Muito obrigada. Sim, com certeza. E é isso aí, pessoal. Tchau, muito tchau. Obrigada. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.